Vai que é sua, Ronaldinho. Bom dia a todos e todas e todes. Cá estou eu, na hora extra, na economia solidária. Gente, eu faço economia solidária desde o século passado. Desde o século passado. Na verdade, a primeira cooperativa que eu tive a oportunidade de construir foi uma cooperativa de consumo. Isso nos anos antes de 90. Tá? A pobreza era muito grande, eu saí da roça e fui para morar em favela, em São Paulo, e a precariedade era muito grande, e a gente organizou compra coletiva. E isso mudou a minha vida. Mas eu sou empreendedor, né? Então eu inventei uma pequena empresa de artesanato. Eu sempre fui artista, desde criancinha. E aí nós criamos uma marca, eu e meu companheiro, a gente criou uma marca de brinquedo educativo chamado Dedoche. A gente inventou marionete de dedo para contar histórias. E com esse trabalho, eu cheguei a ter 18 funcionários com carteira assinada. Mas não estava feliz. E fui parar no Fórum Social Mundial em 2003, conheci o professor Paul Singer, e aí eu tive certeza de que lado eu queria estar. Aquela marcha contra o capitalismo, aquilo me impregnou de tal maneira que eu falei, não vou mais dar ponto para o capitalismo. Quero ser economia solidária. E a minha arte e educação, eu sempre trabalhei com saúde mental. Então, a minha vida inteira como arte educador, promovendo a saúde mental das pessoas, fazendo economia criativa. Né? Na verdade, a gente chama na saúde mental, de economia imaginária. Porque a gente cria um objeto, imagina, uma coisa tão singela, feito de barro, não vai no forno, e a gente acredita que isso tem valor cultural, obviamente, mas valor econômico. Então, é uma renda imaginária, está na nossa cabeça. Mas a gente foi avançando. Eu, na época, eu morava em Santo André. Em Santo André, na gestão do Celso Daniel, nós tínhamos uma política pública muito cristalina de economia solidária. Então, nós tínhamos cooperativas de salva-vidas, cooperativa de psicólogo, cooperativa de enfermagem. Tinha cooperativa em todas as áreas. E a administração de Santo André, como era projeto político-pedagógico, nós tínhamos regulamentado por lei as compras públicas. Então, a prefeitura poderia conveniar direto com a cooperativa de costura. Então, era uma transferência de recurso para os empreendimentos, que isso foi fundamental na vida dos empreendimentos. Né? Naquela época, eu acreditava que a legislação, a regularização resolviam os nossos problemas. Mas não resolve, gente, porque mudam as leis conforme o projeto político-pedagógico. Né? Então, hoje, Santo André, essa política que nós construímos em 99, hoje ela se dissolveu. Né? E outra coisa que naquela época, a gente acreditava que nós iríamos regulamentar a economia solidária como uma política pública, e eu fazendo parte de uma cooperativa de artistas educadores, nós decidimos que nós não iríamos pagar tributos. Né?
E aí, como era uma cooperativa muito grande, aqui ontem saiu uma coisa muito interessante, que é os núcleos. Em São Paulo, a gente tem cooperativa com 2.400 integrantes. Imagina a maluquice que é gerir uma cooperativa de trabalho com 2.400 trabalhadores de áreas diferentes, né? Cooperativa de teatro. E muita gente chama essas grandes cooperativas de Coopergato. Não são todas as cooperativas que são Coopergato. Uma cooperativa de teatro de São Paulo, os núcleos são as companhias. Então, são várias companhias que elas, enquanto núcleo, têm autonomia, né? Então, decisões coletivas, autogestão, enfim. E o projeto de terceirização, São Paulo surgiram, noutros segmentos da cultura, cooperativas. Cooperativas de dança, cooperativas de música, né? Com a regulamentação do ensino da música na educação formal, e, evidentemente, o Estado só trabalhando esses contratos terceirizados, nós éramos obrigados a ir para as cooperativas se quiséssemos trabalhar, né? E aí, essa adesão obrigatória, ela não faz bem para o empreendimento. Porque eu entendo, sobretudo, que é uma cultura. Cooperação é uma cultura. É uma cultura da não agressão, é uma cultura da não exploração. Então, é muito difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas, uma vez que a gente decide de que lado que a gente está, tudo fica mais leve. Cada núcleo tem as suas fraquezas e as suas fortalezas. Cada segmento tem as suas fraquezas e as suas fortalezas. Então, por isso, uma entidade, quer associação, quer cooperativa, de economia mista, a dificuldade muitas vezes está nisso. Porque o que move as pessoas são interesses. Então, se eu estou numa cooperativa que tem diversidade de profissionais, vai ter interesses diversos, né? E as confusões que acontecem nos coletivos está exatamente no não ter muito claro esses interesses comuns, né? Que é isso que faz o núcleo caminhar, é os interesses comuns, né? Mas eu vou apresentar de onde que eu estou, de que lugar que eu estou falando, tá? Eu faço parte do Instituto IDES, que é de São Miguel do Iguaçu. Instituto de Desenvolvimento Econômico Setorial Sustentável. Nós temos núcleos dentro do Instituto. Eu comecei no Instituto coordenando o setorial de Economia Solidária e o de Saúde Mental. No Paraná, a saúde mental ela é manicomial. Então, até os nossos pares acham que o que tem está bom. Que as comunidades terapêuticas é o que é. E não é. A reforma psiquiátrica vem da metade do século passado, né? E a arte salva a gente. A arte me salvou. E aí eu comecei no Instituto com essas duas responsabilidades. Eu, na saúde mental, atualmente eu só faço formação de gestores em economia solidária e saúde mental. Porque eu faço isso desde o século passado, né? Eu acredito no ser humano, acho que todo mundo tem capacidades não reveladas e não exploradas.
E quando você revela isso, você revela a essência, o que importa. E atualmente eu estou na vice-presidência do Instituto IDES. A partir do momento que eu assumi a diretoria do Instituto IDES, a federação, nós temos uma federação das associações e cooperativas de artesãos no Paraná, que também é do século passado. Ela foi fundada em 1989, com várias associações, né? E o Instituto se filiou à federação e eu passei a colaborar. Era um colaborador na diretoria da federação. Nossa companheira Deonilda, que é uma pessoa histórica no artesanato, primeira provocação do governo federal, primeira foto por política pública, está lá, Deonilda representando a nossa categoria, representando o Paraná. E eu vi que tinha muitos desafios na federação. A federação nunca geriu recurso. Uma federação que representa uma categoria não tinha uma contabilidade, não tinha ações, né? E para avançar, isso para todos nós, para qualquer instituição, você não abre um CNPJ se não for para avançar, né? Para avançar, não é só a documentação, a ata, o estatuto que tem que estar em dia, o CNPJ em dia, tem mais coisas, né? A federação, ela não tinha, todo o material dela estava solto, ela não tinha um portfólio. Então, a primeira coisa que eu fiz, montar o portfólio da federação. E eu tive muita dificuldade para fazer isso, porque as informações era matéria de jornal, era fotografia de ato em Brasília. Então, como que eu ia montar um portfólio, né? Então, eu me vi com essa dificuldade. E aí, para avançar, tem que ter recurso, porque sem recurso, né? A federação, ela não cobra, até hoje, nenhuma mensalidade dos seus associados. E o Instituto IDES também não. O Instituto IDES já há muito tempo capta recursos, desenvolve projetos. O Instituto IDES, a gente trabalha muito com as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, tá? Então, a gente capta recursos, participa dos editais, faz um plano de trabalho e vai. Imersão, né? Passei 10 meses imerso em aldeia indígena, promovendo a arte indígena, cadastrando os artesãos no programa do artesanato brasileiro. E assim, cada desafio desse, eu me torno um ser humano melhor, né? Fui para a aldeia cheia de preconceito, hoje tenho menos preconceito, né? Mas ainda a gente olha e é um ponto de vista, né? Um ponto de vista é a vista de um ponto, né? E os desafios, a cada avanço é um desafio novo. O Instituto IDES, nós conseguimos aprovar um projeto na Minha Casa Minha Vida. Nós estamos construindo 700 habitações, todas com autogestão da moradia. Então, é desafiador, porque não é uma empresa que vai lá no território construir as casas. Tudo é discutido em plenária, tudo é muito demorado. Até chegar na casa construída, é processo participativo, né? E, evidentemente, como é que eu entro nessa história da moradia? Eu entro como um moderador, um sensibilizador, e eu sempre utilizo a arte-educação como estratégia.
Estratégia do quê? Estratégia de construção dos sujeitos. Isso é muito importante. Né? Ontem, na fala do diretor, acho que na fala... Teve umas 2 falas que a questão da produção de sentido. Se não faz sentido para todo mundo, esse empreendimento pode ter mais dificuldade. Então, a produção de sentido ela tem que fazer parte da nascitura do empreendimento. Né? Se a gente não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? E a federação, ela hoje está com 23 associadas, então o desafio é grande. A dificuldade de distância mesmo, então a gente, para fazer reuniões presenciais é muito difícil, mas a pandemia nos ensinou a nos reunirmos à distância. Né? Mas mesmo assim, a tecnologia ela aproxima, mas ela dificulta para muita gente. E na nossa categoria de artesão, as pessoas... Eu tiro por mim, gente. Eu sou ignorante tecnológico. Por que que eu aceito essa limitação? Porque a minha arte, hoje eu bordo. É uma arte muito detalhada, muito demorada. Eu odeio ficar lendo manual. Prefiro bordar. Eu faço tanta coisa que quando eu paro. Né? Para fazer bordado, a gente tem que ter concentração, a gente tem que ter foco. Né? A gente sabe aonde a gente quer chegar. Né? E aí eu continuo ignorante tecnológico. Né? Então, assim, com a política pública de cultura, eu passo uma régua na minha trajetória profissional. Quando eu recebi a primeira premiação da Lei Aldir Blanc, eu pude, durante um ano todo, pesquisar. E aí eu desenvolvi uma linguagem. Porque a gente, no afã de sobreviver com a nossa arte, a gente faz um monte de coisa. A gente não foca. Né? A nossa colega aqui é uma bordadeira ímpar, mas ela faz a arte ucraniana, ela faz, e tudo muito lindo. Mas a questão do foco, gente, faz a gente avançar. Né? Então, hoje, eu faço parte de um grupo só de artista naif. Né? A arte naif, o bordado, é classificado como arte naif. E a arte naif tem ceramista, tem escultor, tem... Né? É uma linguagem do detalhe, é uma linguagem da simplicidade. Isso aqui é naif. É muito simples esse artesanato. É naif. Se eu colocar grafismo indígena aqui, mais naif é. Né? Então, eu faço parte desse grupo enquanto um artista visual e a gente, projetos lindos acontecendo no Brasil todo. Atualmente tem um projeto muito potente, bordado e feminicídio. Então, a gente está bordando as vítimas do feminicídio e isso vai virar um parangolé pela luta contra a violência contra a mulher. E como a gente trabalha muito o sentido, é muito pesado. Se inspirar numa pessoa. A gente quer saber a história da pessoa. E a gente se coloca no lugar do outro. Então, o bordado é, sobretudo, iconografia dos sentidos. Mas, então, o artesanato, gente,
ele é muito complexo, né? Porque artesanato é tudo que é feito em pequena escala. Mas existe uma legislação que regula o que é artesanato, o que é manualidade. Agora eu quero começar a passar. Então, já falei do IDES, pode passar. Da federação, já falei. Então, a gente tem... quando eu vou ser explícito, tá? Quando o Temer deu o golpe, começou a desmontagem do programa do artesanato brasileiro. E, em 2006, o SEBRAE já era a entidade que mais, até hoje, que mais trabalha para o artesanato, né? Então, o SEBRAE não deixou desmontar a política do artesanato. E o SEBRAE, no mundo, no Estado, há muitas contradições. Eles desmontaram a política, mas o posto Ipiranga contratou o SEBRAE Nacional para fazer o inventário do artesanato brasileiro. E esse inventário é o que nós temos hoje de retrato do que é o artesanato brasileiro. Ele é fiel? Não. Ele não veio aqui, Romana, ver o que vocês estavam fazendo. Eles não me entrevistaram. Eles não entrevistaram a companheira, né? Então, é uma foto necessária, mas mal feita, né? Recentemente, uma universidade queria fazer qual é o artesanato do Paraná. E aí eles procuraram a coordenação. A coordenação terceiriza para a federação. Se nem o Estado tem esse inventário, se eu encontrei uma dificuldade para fazer um portfólio, imagina ter imagem da arte produzida no Paraná com a ficha técnica do artista que faz esse artesanato. Isso é que o Estado deveria já ter há muito tempo, né? Nós já deveríamos ter um museu do artesanato, né? Agora, enquanto sociedade, a gente pode tudo, né? Então, enquanto IDES, nós podemos fazer o museu do artesanato. Enquanto federação, a gente pode. Só que tudo isso depende de tempo. E as políticas culturais é um dos caminhos. Tá? O sistema público de cultura, ele veio para ficar. O sistema público de economia solidária também está vindo para ficar. E vai depender de todos nós, né? Nossa tarefa na economia solidária é a mesma tarefa que a cultura está fazendo. Implantar os seus conselhos municipais, seus planos municipais, seus fundos municipais e, sobretudo, as conferências. O plano se faz com conferência. Um plano bem feito, ele é feito na horizontal. Nunca na vertical. O artesanato, a política pública do artesanato, ela só garante participação em feira. Só. E ainda assim, não tem para todo mundo. Então, o Estado, imagina o Estado do Paraná, vai para uma feira, leva 12 do Estado inteiro. O que o Estado faz? Isso não só no artesanato, mas na cultura. Vocês já viram falar dos pareceristas e dos curadores? São eles que têm a tarefa de dizer, você não vai, Tânia.
Porque o Estado não quer se constranger com a Tânia. Mas é necessário, né? Uma mostra de arte, uma mostra de artesanato, se a gente não tiver curadoria, vira um brechó. Uma curadoria, você já vai ver um pouco mais de cuidado com a amostragem, né? A gente, em geral, vai para as feiras, a gente quer colocar tudo que a gente levou no estande. Não é isso que vende. Não é isso que vende. Então, a gente ainda peca muito, nós temos muito que aprender nesse sentido, né? E o artesanato, ele tem uma... Passa a próxima lâmina, por favor. O artesanato, ele tem uma legislação que ele diz o que é e o que não é artesanato, né? E o Estado nos fragiliza quando eles nos coloca em gavetinhas, né? Então, o artesão está lá no PAB, é confortável para quem? Aonde está o PAB, o Programa do Artesanato Brasileiro? Está no Ministério Ideal? O que é o ideal, né? Então, a gente tem mais dúvidas do que certezas, né? Mas eu, como artista, eu produzo valor. Valor cultural. Valor econômico é uma consequência. Mas quando eu faço uma arte, essa arte tem que representar a cultura de um território, né? Barro é ancestral. Todas as tradições, todas, foram ceramistas um dia. Só que hoje, até os indígenas já compram na Shopee. Então, eles querem a panela de titânio, já perderam a panela de barro. E se quer a panela de barro, não vai fazer. Vai comprar na Shopee, né? Então, o capitalismo, gente, ele traz desafios para nós, né? Muitos desafios. Como é que nós vamos sobreviver com a nossa arte sem perder essa essência? Legislações do artesanato tem muitas. Por isso que até hoje nós não conseguimos ainda regulamentar a profissão, tá? Vai e volta, é muita legislação. E eles fazem leis que nós não nos consultaram, né? Aprovaram uma lei lá no Congresso, nós sequer estamos organizados para ser o público-alvo dessa lei. Então, todos os aeroportos têm que ter um espaço de economia solidária para o artesanato. Está na lei. Agora, para manter uma loja presencial, Toledo tem. Dá trabalho, não dá? Abrir de sol a sol, um espaço coletivo, né? Então é um desafio muito grande. Mas sem loja presencial, gente, por isso que assim, enquanto federação, enquanto confederação, a federação é filiada a uma confederação. A Casa do Artesão, ela é simbólica, né? Evidentemente, cada território decide ou não se vai ter essa Casa do Artesão, né? Toda associação de artesão pode ser um ponto de cultura. Então, naquela caixinha da cultura, as associações devem se cadastrar como ponto de cultura. Tem o certificado de ponto de cultura? Opa, já tem um orçamento lá para manutenção de espaço. Toledo já acessa essa verba para manutenção de espaço? Parabéns. O artesanato está no turismo. É objeto. Nós somos
Nós deveríamos ser a excelência, mas, em geral, a gente só é a cereja do bolo. É uma outra caixinha. Então, cada ponto de cultura pode ser um ponto de turismo. É um cadastro no Ministério do Turismo. Toledo já cadastrou no Cadastur? Parabéns. Parabéns. Perfeito, perfeito. Porque uma vez que você é público-alvo do turismo, gente, o que tem de orçamento do turismo é impressionante. Agora, acessar esses recursos dá muito trabalho. Tem que ter equipe técnica para fazer projeto, né? Porque a gente não dá conta de fazer tanto edital, né? Agora, se a gente não tem uma unidade nessa diversidade, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente não ocupa esses espaços todos que existem para nós ocuparmos, né? E a gente ainda está brigando com o coleguinha pelo... Ele está ocupando um espaço maior que eu. Ele está em evidência, ele está na frente. O que a gente mais vê nas feiras. Ai, fulano está vendendo bem porque está lá na frente. Né? Então, e assim, uma coisa dentro da política, do artesanato, os espaços nunca são ideais. Nunca são ideais. Você vai para uma feira, claro, se eu vou para uma feira só com o meu trabalho, eu pego 4 metros, eu não espalho, eu coloco uma parede daquele tamanho, eu coloco 4 quadros, fica esteticamente bonito, as pessoas vão enxergar melhor. Mas as políticas públicas não se faz dessa forma, né? Então, a gente vai para os espaços, são minúsculos, né? E nesse espaço minúsculo nós temos que colocar, se é coletivo, quanto mais pessoas contempladas, melhor, né? Isso é o ideal, né? Por isso, a nucleação é importante, porque costura. Tem tantas rodadas de negócio só de costura. Tapete. Tem tanta rodada de negócio só de tapete. Então, você vai nucleando na hora de fazer uma falda, na hora de fazer aquele planejamento, né? Se eu sou tapeceiro, eu vou planejar participar nas jornadas de tapete. Eu não vou na jornada dos produtos orgânicos. Não que eu não possa. Posso. E pior que eu vou, viu? Adoro participar das feiras de sabores. Né? Salão de turismo, gente, a gente vai, a gente não vende nada. Vende muito pouco. Mas é importante estar lá. Quem não é visto não é lembrado. Então a gente precisa estar, né? O meu corpo é um corpo político. A gente precisa se revelar. Ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, por isso, nós temos que ser empreendedores do nosso próprio trabalho. Para conversar. Você aprende. Aqui, quanta troca a gente não fez? Quanta troca, gente? Então, o aprendizado, ele é muito mais horizontal do que vertical, né? A gente aprende uns com os outros. Passa mais uma lâmina, por favor. Bom, o programa, ele é instituído por uma portaria. Então, se ele é uma portaria, ele não é uma política de Estado. Não sendo uma política de Estado, qualquer projeto político que não enxerga o artesanato como prioridade vai desmontar. Não é decreto-lei, é uma portaria, né? Pode passar mais um pouquinho?
Essa portaria, o que ela traz? Ela traz o conceito do que é artesanato. Tânia, eu vou usar um exemplo que a gente passou juntos no Conselho de Economia Solidária, para exemplificar. Numa reunião do Conselho, eu estava me referindo à portaria, o que dizia que era artesanato e que não era, né? E a Tânia me desmontou. Ela falou assim: eu criei meus filhos fazendo artesanato. Como é que você vem falar que eu não faço artesanato? Isso é a legislação que traz, Tânia. Antes nós tínhamos carteira de manualista, carteira de artesão. E a gente não se brigava por isso, né? Quem tinha aquela carteirinha de manualista não sabia, porque não ia para as feiras. Mas ele tinha carteira. Aquilo dá um status, dá uma autonomia, dá uma importância, né? E, evidentemente, naquela época, em São Paulo, por exemplo, eu vim de São Paulo para o Paraná. Nós tínhamos feiras que só entrava o artesanato, né, que é aquela carteirinha atual, mas tinham rodadas de negócio que promovia a economia popular, que promovia o manualista. Então, em São Paulo, nós tínhamos a Feira dos Estados, dos municípios, aliás, a Feira dos Municípios. O que essa feira revelava? Tudo que era produzido em escala pequena, ou seja, artesanal, e o turismo. Então, é importante a gente ocupar esses espaços todos, né? Eu não sei se o Paraná tem feira dos municípios. Acho que não, né? Porque é importante, os territórios, muitas vezes, ao se limitar ao território, chega uma hora a gente começa a bater cabeça. A gente começa a competir. E aí vinha Medianeira, vinha Toledo, vinha vários. Depois que veio a pandemia, eu acho que a gente fez 2 vezes. Assim. Ano passado a gente fez, mas daí não foi tão grande, que daí foi promovido pela Detour. Uhum. E é bem legal essa questão. Não, é muito importante, porque eu não acredito. Eu já fui xiita, tá, gente? Eu vou usar essa expressão para mim. Eu já fui xiita. Hoje, eu acho, eu não tenho certeza, que o bacana é a diversidade. O bacana é todo mundo junto e misturado, né? Então, quando eu lá atrás, junto com outros colegas, montamos a Feira Faísca, nós decidimos por uma feira de economia solidária na íntegra. Então, é uma feira de segurança alimentar. Então, não entra fritura. Imagina uma feira de abastecimento sem fritura. Nossa, resistir a isso, a gente teve que ser muito firme no propósito, porque nós sabíamos aonde a gente queria chegar, né? E aí eu sempre penso que nessas iniciativas de feira tem que estar tudo junto e misturado. O artesanato, a arte, a gastronomia, o alimento orgânico. Porque não é só no artesanato que tem atravessador, não. Sobretudo na distribuição de alimento, né? E aí eu acho que as várias tribos nós vamos contaminando de humor a tragédia humana. A gente, quando faz uma feira, a gente tem que saber qual é o público que nós vamos comunicar, né? E se a feira tem essa diversidade, olha a diversidade de público que ela comunica, né? Então, assim, você faz uma feira muito purista, vai ser só um público, né? Por isso, hoje eu não sou vegano. Adoro comida vegetariana, mas vegano
Eu acho muito xiita. Né? Gordice, bem isso. Né? Mas, enfim. Então, gente, as políticas públicas, ela é norteada por uma portaria. Né? Então, assim, de repente você faz um monte de artesanato. Né? Aí você vai tentar tirar sua carteira. Aí você pensa assim, sei lá, o meu tricô, ele não, só estou pegando como exemplo. Ele é o que eu mais vendo. Eu quero tirar a carteira de artesão de tricô. Vê lá na portaria se está classificado como artesanato. Se tiver, você vai ter direito à carteira. Se não tiver, não vai te dar o direito. E para você participar dos editais, você tem que ter a carteira. Tem que ter essa carteira. Hoje, a política do artesanato brasileiro, ela está exigindo que as associações tenham 5 associados com carteira. Presidente e vice é condição. Então, assim, como é que a gente fala, né? Se é democrático, como é que você vai... Uma pessoa que faz um trabalho manual, mas ela não consegue furar essa barreira. Como é que você fala para ela que ela não pode disputar a diretoria da associação? Então, é bem complicado. Né? A legislação hoje, ela nos comprimiu muito, ela nos limitou muito. Antes não tinha essas exigências. Né? Hoje precisa ter pelo menos 5 associados com a carteira de artesão, presidente e vice tem que ser profissional. O termo. A dificuldade ela só aumenta. Né? Por exemplo, Itambé fez uma associação de agricultura familiar e artesanato. Então, são 2 setores, 2 núcleos que o universo é diferente. Você acha que a presidência dessa associação é agricultor ou é artesão? Ela vai conseguir? Não. Por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente refere, essas nossas associações são associações de empreendedores. Então, tem artesanato, tem gastronomia, tem serviço, entendeu? Dentro da associação. Aham. O artesanato, no nosso caso, por exemplo, é mínimo. 1 ou 2. A grande maioria é pequenos empreendedores ou tipo de negócio. Não é o nome da associação, os critérios que tem que estar adequados. Né? A mesma coisa da agricultura familiar. Para você ter uma CAP, entendeu? Aqui o seu título. Para conseguir a CAP, que é uma certidão de aptidão da agricultura familiar, precisa ter quanto? Você acha que 50% dos associados precisam ter uma CAP. Uhum. Quer dizer, é que nem tem a carteirinha de artesão. Uhum. Então, eles que são da agricultura, para a entidade ter o certificado de aptidão da agricultura familiar, 50% dos associados precisam ter certificado. Entendi. Então, do artesanato são 5, né? Que é um tipo Não, se referindo a essa questão do artesanato, que ele coloca que no mínimo 5 membros da associação associados precisam ter a carteirinha de artesão. Se referindo aqui, ontem a gente falou da Associação dos Criadores do Porco Moura, na agricultura familiar, para você ter a certidão de aptidão da agricultura familiar, que se chama CAF, certificado, no mínimo 50% do quadro de associados da cooperativa ou da associação também precisam ter o certificado. Então, se você não tiver no mínimo 50%, a pessoa jurídica não consegue a certidão da agricultura familiar. Então, no artesanato são 5, aqui é 50%. Se você tem 20, é no mínimo 10. Se você tem 50, é no mínimo 25, né? Então, é no mínimo 50%, precisa ter essa certidão também. Então, talvez seja meio que uma
meio que não uma cópia, mas é uma referência também, que a agricultura familiar também exige isso. Na associação ter que ter a carteirinha. Aham. Eu não consegui entender essa colocação. Por quê? A gente tem que ter, igual a cooperativa, 20 cooperados com a carteirinha para filiar, cadastrar a cooperativa no Sicoob. Né? Mas não que todos tenham que ter o mínimo. Nós temos 34, só temos 20, que é filiar, porque o produto dele já se enquadra na formalização do decreto 1007. Então, eu fiquei na dúvida agora por que as associações têm que ter 5 para se filiar? É a atual gestão do Programa do Artesanato Brasileiro Federal. Atual? É nesse atual Ministério do Empreendedorismo que está fazendo essas exigências. As federações, nós brigamos muito com a diretoria do PAB, porque imagina para nós, gente, no nosso empreendimento, impedir que aquela senhorinha que faz pano de prato, mas ela é liderança, não poder presidir a instituição, não poder fazer parte da diretoria, entendeu? Mas isso agora não impede ela de participar, não, porque são duas coisas totalmente diferentes. Não impede, ela pode mas para a a associação estar cadastrada no sistema, essa exigência é de agora. Ela precisa de 5 artesãos cadastrados no PAB. Isso. Mas isso não impede desse artesão, que não tem a carteirinha, de participar da administração. Não impede. Não impede. Essa é a minha dúvida. Na verdade, o impedimento está. Toda associação, todo empreendimento também tira um SICAB, uma carteira. Todo empreendimento pode tirar a carteira. O que é essa? Isso é um certificado que vai nos dar mais qualidade para o nosso portfólio. Olha, o Instituto IDES tem carteira do SICAB. Então, é a exigência lá de Brasília. E, assim, eles estão tirando do cadastro quem não está adequado a essa nova orientação. Então, tem que ter pelo menos 5. Agora, evidentemente, toda associação é livre adesão, gente. Imagina, de artesão, tá? Evidentemente. Se eu vou fazer uma cooperativa de psicólogo, todo mundo tem que ter o CRP. Entendeu? Uma cooperativa de enfermagem. Todo mundo tem que ter o Corém. Lei, exatamente. Da categoria. Né? Tem várias que não dialogam. Né? Sermos tratados como decreto. Cada 4 anos nós mudamos de lugar. Nós não temos uma lei hoje no Paraná que garanta o artesanato, que fala, ele vai ficar aqui e fim de papo. Não, cada 4 anos nós mudamos de secretaria. Uhum. E, às vezes, vamos para secretarias que não estão preparadas para ter o artesanato. Né? E é então, correto. nesse momento, é o que nós estamos, eu, cooperativa e mais, estamos brigando, porque nós queremos que seja formalizado o artesanato no estado do Paraná. Ele vai ficar aonde? Em que secretaria? Qual o segmento? Porque no fim do ano, o ano que vem, muda toda a estrutura. Para onde que nós vamos outra vez? Com certeza. Ficar na calçada, igual ficamos este ano? Com certeza. Moradores de rua? Na verdade, assim, a gente tem a regulamentação federal, ela exige que estados e municípios também façam a sua regulamentação.
né? Então, por exemplo, nós passamos 3 anos aí debatendo o mestre popular. 3 anos, gente. Eu, representando a federação, participei de várias audiências debatendo a lei. E aí vem uma lei que nos contempla. Então, a regulamentação no estado do Paraná desse mestre, ela foi bem branda para o que foi regulamentado em Brasília. Lá faziam exigência, uma das exigências que eu mais bati é que esse mestre artesão tem que ter 20 anos de residência no estado. 20 anos. E para você se candidatar a ser um mestre, tem umas exigências, você tem que ter comprovação através de entidades correlatas, de universidades. É uma exigência danada. Mas aquela regrinha me incomodou, sabe? Porque eu vivo do artesanato desde muito jovem. E aí, porque eu não tenho 20 anos no Paraná, eu não era sujeito dessa regulamentação no estado do Paraná. Pera lá, gente. Não tem lógica. Mas aí, para minha surpresa, Romana, a regulamentação veio 4 anos. Então eu posso. O Odair pode. Tânia não pode. Desculpa. Então, a regulamentação no estado permite. Agora, o que veio de proposta efetiva, gente? 10 meses de trabalho, 20 horas semanais. Então, eu vou ter que ensinar bordado no contraturno escolar. Isso é legal. No contraturno escolar. Mas é 20 horas semanais. Eu vou ser um arte educador mal remunerado dentro do contraturno escolar. Para que eu quero esse título de mestre artesão? Quero não. Quero não. O Estado vai ter a maior dificuldade de achar 72. As regras são excludentes, tá? Sempre. O Brasil, o governo federal está lançando para o Brasil todo 2.400, é chamado de bolsa. Bolsa escravidão, né? É bolsa. Premiação. Então, imagina, 2.400 para o Brasil todo é piada. Não contempla nem o Moçambique. A gente tem mais de 2.400 grupos de dança tradicional, né? E o estado do Paraná vai ter dificuldade para juntar 72 que top. Porque além de estar vinculado a um ponto de cultura, minha cooperativa não está cadastrado como ponto de cultura. Então eu tenho que me associar a um outro ponto de cultura. Isso é legal, não engessa. Mas eu tenho que estar articulado com a escola do bairro, para eu formar no contraturno escolar. E aí eu deixo de participar, eu deixo de ocupar espaços, eu deixo de avançar para ficar preso no território. E é um contrato precário, que é 10 meses, não é a bolsa vitalícia. Quando a gente estava debatendo essa regularização, eu na hora eu falei assim, gente, eu estou com 63 anos, eu vou ter uma bolsa vitalícia como mestre. Não, é 10 meses. Então, as regras é para a gente justificar porque o outro não vai ser escolhido. Regra, em geral, é para essa finalidade. E conseguirem se colocar dentro do mercado, dentro da economia, por mais que seja cultural, mas o que o segmento, vocês como associações, como um movimento, estão fazendo ou já fizeram para reverter todas essas situações, para beneficiar todo o segmento? É uma pergunta maravilhosa. É, sobretudo, a organização de nós trabalhadores. Entendeu?
A gente não monta uma associação se não for para a gente se organizar, gente. A gente junto, a gente é mais forte. Pega uma vareta e quebra. Pega um maço de vareta e tenta quebrar. Mas, licença, assim, só... Mas, assim, você tem algumas ações, algum plano de ação que vocês já levantaram? Porque são muitas dificuldades, né? Sim. Até agora aqui nós só ouvimos dificuldades, né? Do segmento para se colocar dentro da... estruturar a cultura na economia, e, né, como um todo. Mas quais foram as ações que vocês conseguiram levantar e levar para frente, brigar lá com o pessoal do Estado, né, com o governo federal, alguma coisa? Vocês fizeram algum movimento em relação a isso para beneficiar a classe como um todo? Sim. Começou dentro da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, onde o artesanato estava alocado. Foi feito depois de de várias feiras que foi observado, foi levantado por um grupo as questões da dificuldade do artesanato estar locado e ter um ponto fixo. Foi feita a lei, foi feito a lei, a minuta, né? Correu todas as secretarias, porque ela tem que ter o parecer tanto do turismo, como da cultura, da educação e da saúde. É lei, é um processo normal. Quando chegou na parte do financeiro, que era o Estado, coincidiu com a troca de governo, e aí ela foi arquivada e foi para o arquivo morto. A gente, outra vez, quando o artesanato no Paraná ficou sem secretaria, que foi um ano que nós ficamos levando porta na cara, porque a gente ia, batia e pedia para que as secretarias ficassem com o artesanato, né? Não conseguimos, nós tivemos que usar outra questão mais difícil, que não vem ao caso agora discutir, e aí se achou uma solução, colocar o artesanato na Secretaria da Mulher, porque senão ele estaria um ano inteiro fora do Programa Nacional do Artesanato. Ele não ia poder, o Paraná ia ser excluído do mapa, por causa que estava nessa confusão aqui. O que a gente está fazendo de novo? Tiramos a lei do arquivo morto, estamos lutando para ver. Nós temos uma chance esse ano. Ou se a gente conseguir fazer com que isso seja aprovado e vire lei, aí a gente vai ter condições de acertar o artesanato no Estado. Do contrário, nós vamos ter que esperar mais 4 anos. Não, e essa regulamentação só se torna uma política de Estado quando vira um sistema público. Então, nós, enquanto categoria, nós queremos ter o Conselho do Artesão, nós queremos ter o fundo, o plano, só que nós não temos isso, essa possibilidade, entendeu? E essa regulamentação, ela acontece nos territórios, mas muda o governo, né? A Romana está falando de um momento na gestão pública do Paraná que foi a reeleição do mesmo governador Ratinho. Então, na reeleição dele, nós ficamos um ano sem coordenação. E aí, a gente teve que se mobilizar. Romana participou de algumas reuniões com a Deonilda, eu participei. A gente chegou a ir para o Ministério Público para não desmontar o programa, né? E ainda a falta de compromisso público, a gestora antes levou, que isso é comum no artesanato. Como não tem um inventário, não é público, não é, enfim, não é um artigo que retrata a realidade, levou todo o arquivo embaixo do braço. E aí entregou para a nova coordenação uma pasta. Não foi nem um disquete, uma pasta. E nessa pasta, eu posso garantir que eu não estou lá. Então, assim, a dificuldade é essa. A regulamentação, ela muitas vezes ela acontece
Porque, claro, a categoria se organiza, briga, tal, regulamenta. Aí muda o governador. Ele, como não é uma política de Estado, não é prioridade, ele desmonta. Né? E mesmo as políticas de Estado, gente, a gente não viu o desmonte de algumas, aliás, tentativa, né? Que a saúde houve resistência, a assistência social houve resistência, enfim. Agora, a nossa categoria, eu falo isso olhando para mim mesmo, nós somos uma categoria desunida. Então, o que isso acontece? O que isso provoca? Tu imagina uma cidade, vou usar, aqui tem gente de Maringá? Não. Maringá, gente, é uma esquizofrenia a nossa categoria. Imagina um município com 8 associações de artesãos. Entendeu? O que leva a esse estado da arte? Disputa por território. Entendeu? E isso nos enfraquece. Toda categoria, para ser forte, ela tem que ter uma confederação. O artesão tem 2 e já tem mais 2 se registrando. Tem uma que nasceu lá em Brasília, essa está colocando todo mundo. Todos os empreendedores, pessoal da saboaria, do cosmético. Tirou o registro de confederação, fracionou mais ainda a nossa categoria. Né? Então, hoje, quando a gente vai para Brasília, qual é o momento que nós estamos vivendo? Nós estamos tentando unificar as 2 confederações, porque aí a luta fica unificada. Né? E, evidentemente, isso é muito difícil. Depois que dividiu, unir não é fácil. Entendeu? E, muitas vezes, voltando ao começo da minha fala, é os diferentes interesses que nos unem que pode, não estou afirmando, tá? Pode nos enfraquecer enquanto empreendedores que somos. Porque se o meu núcleo de artesanato se fortalece mais do que o núcleo de manicure da minha associação, certamente o núcleo de artesanato pode virar uma vidraça. Então, são muitas dificuldades, mas por isso que a minha palavra utopia, eu não desisto, gente, nunca, porque é uma tomada de consciência. Antes de ser associativo e cooperativo, eu sou um consumidor consciente. Então, isso é uma tomada de posição mesmo, sabe? E aí dá trabalho. Imagina, eu vou comprar uma roupa, quero saber se no processo tem trabalho escravo, trabalho infantil. Né? Então, eu certamente não vou consumir essa roupa. Né? E a economia solidária, ela é muito diversa. Nós não temos ainda muitos empreendimentos na área de confecção. Né? Mas nós temos uma marca que vale a pena vocês conhecerem. É um case, vamos usar a linguagem do Sebrae, é um case de sucesso. A Justa Trama. Justa Trama é feita com várias cooperativas em toda a cadeia produtiva, desde a plantação do algodão até a comercialização da marca. Então, a gente tem muitas experiências para a gente acreditar, sabe? Na questão das moedas sociais. Banco Palmas, no Tocantins, foi o primeiro banco a criar uma moeda social. Eles acreditaram tanto, e eles sabiam onde eles queriam chegar, que essa moeda ela é paritária ao dinheiro e todo comércio aceita a moeda. Normal. Né? Então, a utopia, ela dá respostas. A gente alcança, aí a gente enxerga que tem mais coisa para avançar. Quem levantou a mão? Pode ser a verdade? Tem tanta informação aqui, eu não sou leiga.
tá? Eu leio muito e eu participo e eu estou junto. E eu estou sabendo, descobrindo inúmeras coisas novas. Por quê? Porque não estou acessando o canal correto. E se eu, que tenho acesso, não estou, eu vou falar por Cascavel, tem mais... Ó, eu penso que tem uns 300, 400 artesãos. E está faltando, acho, penso, porque não acho nada, é mais divulgação dos órgãos que... Desculpa, Ronaldo, mas você participa, está direto em Cascavel, sabe? Eu acho que a gente precisa divulgar mais as informações existentes. Porque se a gente tem conhecimento, a gente tem como haver uma mobilização a nível estadual. A gente precisa, a gente já está cansado de ser... Fala assim, qual a tua profissão? Eu sou enfermeira, mas hoje eu sou artesã. Faço costura criativa. O que você faz? Sou artesã. Tem um menosprezo. Da mesma forma que falar, eu pertenço à economia solidária. Tem discriminação e tem preconceito. Só que todos, um exemplo, quando fala de Sebrae, de Senai, de Senac, eles foram criados por quê? Para dar maiores chances para a classe minoritária. E todos, hoje em dia, têm os olhos focados, Senai, Sebrae, e assim vai afora. Eu acho que nós estamos aqui, 13 associações. Eu acho que a gente precisa se unir, se abraçar e divulgar mais informações, para que a gente, junto, conseguimos melhorar a nossa categoria. Tá? Porque já teve muitos concursos que eu fui me inscrever como artesã, não estava lá a minha categoria. Muitas. Minha categoria não existe. Então, não existe por quê? Se eu produzo, se eu comercializo e eu sou uma artesã, por que minha categoria não está lá? O que nós estamos fazendo para melhorar essas condições? Não adianta a gente falar tão bonito em economia. Sabe assim, nesse curso, eu entendi economia solidária como uma luz, sabe? E antes não era. Eu tinha um pensamento como Breu. Por quê? Porque a gente sempre, pessoas fazem essas condições, sabe? Algumas pessoas, elas não conseguem como se diz assim, cooperar. Ser elas mesmas e trazer todos junto, entende? Para ser um grupo, para ter harmonia entre si. E você sabe do que eu estou falando. Com certeza. Sabe? Eu acho que a gente precisa divulgar mais e fazer uma mobilização a nível estadual. Não adianta botar lá na gaveta. Eu vou ficar quanto tempo lá na gaveta? Não, nós vamos morrer. E não vai ver isso acontecer. Mas olha, gente, o tempo está se esgotando. Nós temos uma tarefa nos nossos territórios enquanto agente de economia solidária. Tarefa que vai dar a resposta que ela quer. Nossos municípios têm a obrigação de montar o sistema público de economia solidária. Só um parênteses. Em Cascavel, a economia solidária é vista de uma forma muito pejorativa. Eu ouvi de artesãs que nem eu, que é vergonhoso ser da economia solidária. As pessoas têm uma ideia muito errada do que é a economia solidária. Eu fiquei surpresa quando tu começou a explanar,
Porque em Cascavel é coisa de gente que não quer trabalhar, que é empurrado pelo... total discriminação. Quando eu ouvi isso de uma artesã, eu me senti tão mal que eu fiquei com vergonha de começar a falar que eu era da economia, porque é uma forma, olhado de uma forma tão pejorativa. Então, isso aí que a Eugênia falou é bem real. A informação é que vai abrir a mente das pessoas e mudar. As pessoas têm aquela ideia de eu trabalho com artesanato, como viver da minha arte lá na praia. Aquele hippie, né? Aquela pessoa que trabalha lá na praia, lá, aquele hippie, aquela pessoa que é meio, né? Vou levando a vida do jeito que der, não como profissão, não como um ganha-pão, né? Tem muita gente que vê o artesanato dessa maneira. Eu sinto assim. Com 12 anos, e meu pai me proibiu, porque era coisa de vagabundo. Isso. Eu fui realmente, depois que eu fiz faculdade, que eu tive o apoio de uma psicóloga da família, que eu também mudei, porque eu tinha medo de falar, porque meu pai me criou falando que era coisa de vagabundo. É bem isso aí que tu falou. E um outro ponto também que é legal nos seminários é justamente isso. Igual eu mesmo não trabalho com artesanato. Porém, aqui no meu status, né, e nas redes sociais, a gente já está divulgando isso, porque não é se eu trabalho ou não. A partir do momento que nós somos uma associação, uma tem que vestir até o segmento da outra. É aí que a gente vai quebrar. Porque o que acontece? Quem me segue lá, segue coisas de contabilidade, administrativa, empreendedorismo, e está falando da economia solidária, e está falando de artesanato. Então, eu acho que a gente tem que romper essas barreiras, porque cria-se expectativa. Mas a Tuane, mas a Morgana lá que lida com a farofa da manhã, nossa, ela está falando de economia solidária. É aí que a gente abre os horizontes, mas enquanto cada um está se fechando na sua caixinha, a gente não amplia. E isso aqui é o passo mais importante, porque são várias pessoas, são vários segmentos falando de economia solidária. É aí que a gente vai avançar. Eu acho assim que em Cascavel o problema da economia solidária é que é da Secretaria de Assistência Social. Isso aí. Isso aí. O Economia povo solidária não tem cultura. Não é entende. para reparar a desigualdade social. É estratégia de desenvolvimento econômico, sobretudo. Então, assim, quando eu falo que Londrina, que Cascavel tem paradigmas na economia solidária, eu posso afirmar isso. Eu de fora enxergo aonde está. Em Cascavel, a política está na assistência social. Então é para o público do Bolsa Família. É para pobre. E economia solidária não é para pobre. É para pessoas conscientes. Para trabalhadores conscientes do seu corpo político. Eu posso falar? 10 minutos eu tenho. Gente, Tem que 10 bom, eu posso? que bom que eu trouxe mais dúvida do que certeza. Ronaldo, posso só um minutinho? Gente, eu faço parte da economia solidária. Faço parte da economia há 12 anos. Eu iniciei na economia solidária, eu conheci através dos clubes de troca, né, onde eu tive acolhimento, aprendi o que era solidariedade ali. A gente, no clube de trocas, a gente fazia muita troca e, de repente, o nosso retorno era sempre um abraço, uma acolhida. Foi aí que eu conheci economia solidária, foi onde eu fui acolhida. E eu tenho muito orgulho de falar, gente, eu estou arrepiada. Eu tenho muito orgulho de falar de economia solidária. É um processo bonito, é um processo bonito. E quando a gente fala em desmonte, né, para quem trabalha com economia solidária é muito triste ouvir que é coisa de vagabundo. Quando foi aprovada a nossa lei municipal em 2016, né, Ronaldo, 2016, na Câmara dos Vereadores, eu tive lá. Eu ouvi de muito deputado gritando na plenária
que economia solidária não existia, que era um termo desconhecido. E uma das questões, que a gente gritou muito lá dentro foi assim, duvido qual de vocês não usou a roupa do primo, do irmão, do que foi aproveitado, do que foi reaproveitado. Daí nasceram os brechós. Aí nasceu a economia solidária. Aí nasceu aquela questão assim de que aquela roupinha que você tira seu filho da maternidade, ela é reutilizada pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu parente, por qualquer outra pessoa que precise, né? É uma economia solidária. E lá a gente questionou muitos deputados que ninguém nasceu em berço de ouro e que todo mundo precisou usar uma roupa usada de alguém. Isso a gente questiona. Então, eu fico muito triste quando eu escuto falar que é coisa de vagabundo. Eu aprendi na minha infância tricô e crochê da minha mãe. Isso foi passado, isso é uma herança que a gente tem. O artesão aprendeu isso, ele aprendeu. Infelizmente, a gente tem a tradição de que menino brinca com bola e menina com boneca, né? Mas poucas aprenderam a fazer suas bonecas de pano para brincar. Né, aquela bola de meia, né, para chutar, para brincar, carrinhos, né? Isso é economia solidária. Então, eu fico muito triste quando eu escuto assim que é coisa de vagabundo. Não é, não é. Sabe, a gente precisa fazer formação em Cascavel sobre economia solidária, né? Sabe? Gente, olha, desculpa. Nosso tempo está fechando, né? E assim, que bom. Ah, tá, Romaninha. Pessoal, é só uma questão para reflexão, quando voltarem para os seus municípios, para as suas associações. O que aconteceu, o que está acontecendo é a importância desse seminário, certo? Nós temos que parar, começar a refletir sobre as informações, sobre o que nós estamos recebendo. Quando eu cheguei aqui, me chamaram ali na frente para falar o que eu pedi para vocês, união. Para nós, não interessa se é associação ou se é cooperativa. Para que a lei seja criada e seja aprovada, nós precisamos dessa união. Quantas nós temos? Né? Então, é o momento de, quando a gente volta para casa, senta com os seus parceiros, de refletir sobre o que nós estamos. Não é deixar aqui em Curitiba, não é deixar nessa sala, mas sim levar para nossos locais de trabalho, para que a gente possa, de fato, apoiar e que a gente saia dessa penúria que existe. Só outra questão. Por que a cooperativa, cadastrada no PAB, cadastrada em vários lugares, desde 2022, faz questão de ser parceira da Gerar? É um momento para vocês também refletirem. Tem dificuldade entre nós, mas o trabalho que eles estão fazendo, voltados para nós, é uma coisa que eu, até hoje, não encontrei em outro segmento. Nem no Estado, nem na União, em lugar nenhum. Eu participo de tudo, porque eu tenho algumas divergências. Mas o conteúdo, olha que todos vocês estão aqui, o conteúdo. Agora, cada um tem que se adaptar e refletir sobre o momento. Porque não adianta ficar discutindo, se não refletir e não fazer isso virar fato. Com certeza. Tem muita foto e pouco fato. Mas, gente, olha, só assim para a gente fechar. Qual é a tarefa que nós temos no território, além de organizar-nos? É o Sistema Municipal de Economia Solidária. Aonde que está o orçamento público para as cooperativas, para os cooperados? No fundo. E como é uma política fundo a fundo, o recurso da União, o recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador, não vai chegar no município. Então, a nossa tarefa, além de refletir sobre todo esse conteúdo, é, sobretudo, fazer uma tarefa. Cobrar do nosso prefeito a regulamentação da política. Que são 4 tarefas. 4.
E são 4 decretos diferentes. Conselho, plano, que é a conferência que faz o plano, e o fundo. Se não tiver o fundo, tem município que não vai receber o recurso da lei Aldir Blanc, porque não montou o seu fundo. Agora, se não tiver o fundo, não vai receber o recurso, já neste ano. Então, a economia solidária, eu acho que o sistema de cultura dá para a gente se espelhar nele, ver as dificuldades que eles estão encontrando, né? Então, na cultura, eu estava num seminário lá em Cascavel, nós estamos discutindo a reforma tributária. Na reforma tributária vai acabar o ICMS. E aí o Estado não vai ter recurso para o artesanato, que já não põe. Sem o ICMS ele não vai pôr mais. Aí que ele não vai pôr mesmo. Então, nós temos que estar o tempo todo fazendo esse exercício, sabe? Enquanto um ser político, ir para o debate, ir para o confronto de ideias. Né? E eu, como artista, como um fazedor de cultura, eu acredito na cultura do conflito. Porque a cultura de paz ela é legal, paz e amor é legal, mas não transforma o mundo. O que transforma o mundo é a diversidade de opinião. Todo mundo pensando igual, é tudo vaquinha que vai para o curral. Quando a gente pensa diferente, quando eu e a Romana, a gente tem altos embates. Por quê? Porque ela tem estrada. Ela, sobretudo, ela está à frente de uma cooperativa. Você vai questionar que ela é uma empreendedora, que ela é uma liderança? Não, que dá trabalho. Entendeu? Agora, a gente convergir é legal. Nos une. Divergir dá trabalho, nos provoca. Né? Então, ontem eu falei que meu papel aqui é desconstruir as angústias. Porque, gente, isso falando de política pública, a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. Mudou o governo, a gente deu 1 passo para trás. Então, assim, à luz do sistema público de economia de cultura, a nossa tarefa é organizar os territórios. Tá? E, falando em território, e aí para fechar, Ronaldo, é uma opinião. É uma opinião. Artesanato é aquele produto que revela o que o território tem de precioso. Revela a cultura, a tradição, a saúde, o bem-estar, o meio ambiente. Então, assim, eu faço um artesanato e aí eu coloco a estampa do Corinthians. Que valor cultural tem esse meu artesanato, gente? Agora, eu sou do Paraná. Eu vou fazer araucária com certeza, a gralha azul com certeza. Então eu vou bordar o quê? Vou bordar a folia de reis, o boi-bumbá. Aliás, boi de mamão. Paraná não tem boi-bumbá. Boi de mamão. Né? Aqui é capivara. Agora, você sabia que Cascavel, olha só a contradição. Cascavel está adotando a capivara como símbolo. Eles estão querendo apagar a Cascavel. Então, assim, essas coisas, gente, você percebe as contradições que o Estado nos traz? Entendeu? E a gente, enquanto um fazedor de cultura, um fazedor de artesanato, a gente tem que trazer junto a cultura regional, a cultura local. Mas é isso, gente. Obrigado, Gerard, por estar aqui, tá certo? Acho que eu ainda não posso me aposentar.